Quando pensamos no Antigo Egito, geralmente visualizamos pirâmides colossais, múmias misteriosas e faraós poderosos. Mas, longe dos monumentos de pedra, existia uma vida pulsante, cheia de emoções que conhecemos muito bem. O amor, o desejo e a busca pela parceria ideal. Hoje, vamos mergulhar na intimidade dessa civilização fascinante. Para os antigos egípcios, o casamento era a base da sociedade. Não era apenas uma questão de romance, mas um dever cívico e religioso para manter a Ma'at, o conceito de equilíbrio e harmonia universal. Estar casado significava estar em sintonia com a ordem do cosmos. A idade para subir ao altar, ou melhor, para começar a dividir a casa, era precoce para os nossos padrões. As meninas costumavam casar logo após a puberdade, por volta dos 12 a 14 anos. Já os rapazes esperavam um pouco mais, casando-se entre os 15 e 20 anos, quando já tinham um ofício. Embora os pais tivessem uma influência enorme, o amor não era ignorado. Diferente de outras culturas antigas, muitos registros sugerem que o afeto mútuo era um fator decisivo. Os egípcios valorizavam a escolha pessoal, e poemas de amor da época mostram uma paixão ardente entre os jovens. Você sabia que eles inventaram o test drive matrimonial? Existia o Pa en Shep, ou casa de alimentação. Era um período experimental onde o casal morava junto por 1 ou 2 anos. Se não desse certo, eles podiam se separar sem maiores complicações legais. Curiosamente, o casamento não era uma cerimônia religiosa com sacerdotes. Era um contrato puramente civil e jurídico. O escriba redigia os termos, focando principalmente na proteção das propriedades e na herança dos futuros filhos. Era pragmático e direto. O status da mulher no Egito era excepcional. Elas podiam possuir terras, gerenciar negócios, processar pessoas no tribunal e herdar fortunas. No casamento, a mulher mantinha o controle sobre seus bens pessoais, algo que muitas mulheres ocidentais só conquistariam milênios depois. E se o amor acabasse? O divórcio era permitido e relativamente simples. Tanto o homem quanto a mulher podiam pedir a separação. Geralmente a mulher saía com seus bens originais e uma parte do que o casal construiu junto. Não havia o estigma social pesado que vemos em outras eras. A poesia romântica egípcia era belíssima. Eles se chamavam carinhosamente de irmão e irmã. Calma, isso não significava incesto na maioria das vezes. Eram apenas termos de endosso para indicar proximidade e igualdade de afeto. Meu coração te pertence, diziam os versos. A sexualidade era vista com naturalidade, sem a culpa religiosa que conhecemos hoje. Era um presente dos deuses, celebrada na arte e na literatura. Para eles, o prazer era parte integrante de uma vida saudável e equilibrada, essencial para o bem-estar físico e espiritual. Eles também tinham métodos contraceptivos criativos. Usavam misturas de mel, tâmaras e até mesmo excremento de crocodilo. Pode parecer estranho, mas a ciência moderna descobriu que a acidez dessas misturas realmente tinha propriedades espermicidas. Eles eram mestres da observação. A fertilidade era a maior bênção. Eles tinham até um teste de gravidez. A mulher urinava em sacos de cevada e trigo. Se a cevada crescesse, seria um menino. Se fosse o trigo, uma menina. Incrivelmente, estudos modernos validaram que o hormônio da gravidez pode sim acelerar o crescimento de sementes. Sobre o incesto, ele ocorria quase exclusivamente na realeza. Para manter o sangue divino puro e o poder na família, faraós frequentemente casavam-se com irmãs ou primas. Para o povo comum, no entanto, isso era raro e não era o padrão de comportamento. As festas de celebração eram regadas a muita cerveja, vinho e música. Os egípcios amavam a vida social.
O uso de cones de cera perfumada na cabeça, que derretiam lentamente exalando fragrâncias, era o auge da sofisticação em um encontro romântico ou banquete. No dia a dia, eles buscavam proteção divina. A deusa Hathor era a patrona do amor e da beleza, enquanto o deus Anão-Bes protegia as grávidas e afastava os maus espíritos do lar. A espiritualidade estava entrelaçada em cada beijo e em cada promessa feita sob o teto de barro. O amor egípcio era planejado para durar além da morte. Muitos casais pediam para ser retratados juntos em suas tumbas, de mãos dadas, para que pudessem se reconhecer no campo de juncos, o paraíso egípcio. Eles acreditavam que a parceria ideal era eterna. Essa visão equilibrada e pragmática sobre os relacionamentos ajudou o Egito a ser uma das civilizações mais estáveis da história. Eles entendiam que uma sociedade forte começa com lares felizes e direitos respeitados. Milênios depois, suas lições ainda ressoam. É fascinante perceber como os corações de 3.000 anos atrás batiam de forma tão parecida com os nossos, não é? Se você gostou de descobrir o lado íntimo dos faraós, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal do Professor Viegas. Até a nossa próxima viagem no tempo.